Tan, 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 tan. Ah, não era agora não, né? Ó, eu queria dizer o seguinte. É muito bom estar de volta. Armaram um complô contra o Lucas e deixaram ele de fora no último episódio. Eu gostaria de fazer aqui uma reclamação pública Teoria da conspiração. Contra a empresa chamada Energia de Portugal. Caramba, é esse o nome, né? Eu não sabia, não. Energia de Portugal. Energia de Portugal. Que, na gravação do último programa, fez questão de deixar metade da minha casa com energia e metade sem. Como isso é possível, eu ainda não sei. E digo mais. A parte que estava sem era a parte onde eu trabalho, onde eu faço minhas coisas, onde eu sento para gravar com vocês, então não pude estar presente. Mas agora eu tô. Mas eu já logo ressalto. A empresa, ela zela pelo funcionário, pela saúde dos funcionários. Então ela proporcionou ao Lucas um momento sabático, um momento zen. Eu não sou empregado dela. É um descanso forçado. Brincadeiras à parte, molecada. Como é que vocês estão? Bom demais, né? Bom demais. Ó, O último episódio que você não tava, cara, foi muito bom. Foi muito bom. Essa conversa Mas ressalto aqui que eu senti sua falta, Lucas. Acho que foi uma conversa que era pra você estar com a gente. Tipo, não deu, mas o Jonathan já deixou ali aberto que depois a gente vai bater um novo papo sobre tudo. E aí eu espero que não falte luz novamente, né? Não, vai faltar não. Faltou luz, mas era dia. É o seguinte, para quem chegou agora e não nos conhece, seja muito bem-vindo ao Expertise Podcast. Eu sou o Lucas Escarva. Esse é o episódio número 24, galera. Mas já? E eu tô aqui com dois dos meus queridos amigos e um convidado que nunca teve aqui no Expertise também. Primeira vez dele, o cara é brabo. Não, esse é diferenciado. Gente, se apresentem, por favor. Façam as honras. Eu sou Gregory Machado, tô aqui sempre com vocês. E eu sou o Daniel Leal, estamos aí mais uma vez no 24º episódio. E hoje tem convidado aí, ó. Vamos chamar esse brother pra conversa, né? Vamos trazer esse cara pra conversa. Esse cara, ele é nosso gestor de tráfego do Estúdio Santo. E o que vai ter de gente nesse programa falando gestor de tráfego... Ai, meu Deus, falei errado. Gestor de tráfego. O que vai ter de gente confundindo, chamando o Igor de gestor de tráfego, não vai dar no podcast. Igor Miguel, seja muito bem-vindo. Fala, pessoal, tudo bom? Ó, já ia avisando, não é tráfico, é tráfego. Então, confunda, pelo amor de Deus, porque às vezes eu vou falar com minha avó, avó, sou gestor de tráfego. Ela Você tá mexendo com essas coisas, né? Eu tenho que explicar pra ela como é que funciona isso, senão ela vai ficar doida. Mas ela consegue entender com que você trabalha? Ela, mais ou menos. Eu tenho que falar que eu trabalho com a internet, vó. Eu mexo na internet ali e pronto. Porque se eu tentar, eu vou confundir mais ela. A minha família não sabe até hoje o que eu faço. Aí eu falo que eu trabalho com computador, né? Assim também. Trabalho no computador lá, ficar na frente do computador. O Igor chega em casa e fala que é gestor de tráfego e que tá usando Wi-Fi. Aí já é. Gente, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o Iguinho, sobre quem ele é, sobre o que ele faz, tá bom? Vamos pros feedbacks. Tem feedback? Até o momento da gravação não teve feedbacks ainda. Mas se você quiser participar do Expertise Podcast, vai lá, assiste o último episódio, escuta o último episódio, comenta no nosso site, comenta no YouTube, chama a gente no Instagram, ou vai até o perfil do LinkedIn lá do Jonathan, comenta com ele, interage, fica à vontade. O Jonathan, inclusive, compartilhou no LinkedIn dele, teve uma galera que foi no nosso site, que entrou, que escutou. Eu sei por alto, assim, ninguém deixou o feedback, mas eu tô antenado. Eu acho que a galera não deixou o feedback porque tinha informação demais, né? Deve estar fazendo resumo daquele podcast até hoje, para poder absorver as informações. Mas se não deixou por preguiça, vamos chamar atenção, porque a gente sabe que o episódio do Jonathan, episódio passado,
Foi um episódio muito legal de conteúdo que a gente tá falando aqui e também Com de certeza. como esse conteúdo a gente começou a trabalhar, né, nas nossas redes sociais também. Não sei se vocês estão acompanhando lá. Tem saído umas coisinhas bem legais sobre o conteúdo do podcast, né, complementando o conteúdo do podcast. Acho que dá pra dizer assim. E se a galera não entrar junto falando com a gente vai embora. Vai acabar o expertise, hein? Olha o Lucas ameaçando geral, velho. Não. Aqui é uma via de mão dupla. São 2 facas e 2 legumes. A gente faz, a gente produz porque a gente gosta, mas a gente quer ouvir quem tá aí do outro lado também pra conversar, pra trocar experiência. Tá ouvindo, né, galera? Serve. Então deixa aí o feedback, por favor. Só pra gente ter ciência do que tá passando na cabeça de vocês e como esse conteúdo tá chegando até vocês também. Vale falar que você não gostou do programa também, tá? Não é o que a gente quer ouvir, não. Mas você entrar lá e falar, odiei. Achei o Lucas horrível de host. Fazer o quê, né? Mas é válido. Tudo bem. Gente, redes sociais, pra gente entrar pra pauta principal de uma vez, ou vocês querem falar mais alguma coisa? Não, tá show de bola. O nosso Instagram é Expertise Podcast. Lá tá saindo, né? Os episódios sempre são anunciados lá. Lá a gente interage também pelos stories, então você sempre fica por dentro de tudo que tá rolando. Daqui a pouco, inclusive, vocês não vão saber, né? Porque o episódio sai depois, mas daqui a pouco eu vou colocar os stories lá da gravação também. E a gente tem, igual o Lucas falou, trazido alguns conteúdos complementares ao episódio. Então, normalmente sai o episódio, por exemplo, esse de tráfego pago e toda essa temática, e logo em seguida vai sair alguns conteúdos a respeito também dessa temática para você aprender, para você aplicar no seu trabalho. Então, muito legal. Expertise Podcast no Instagram. Você também encontra os episódios no site, www.estudiosanto.com.br/expertise, e no YouTube. No YouTube é só pesquisar Expertise Podcast, no Spotify também. Gregor, você pode mostrar a camisa que você tá vestindo pra gente, fazendo um favor? Com certeza. Ó, aqui, ó. Rapaz, aí, ó. É aquela assim, se você tá só ouvindo a gente, agora você vai correr lá no YouTube pra ver a versão em vídeo desse programa. Aí, ó. Que o Gregory acabou de mostrar pra gente é uma das camisas da linha Primavera-Verão do Expertise. Fala mais pra gente, Greginho, você que tá vestindo, literalmente vestindo a camisa hoje. Ó, a gente tá na reta final de colocar a loja no ar, né? Já tem 3 estampas, a gente tá para desenvolver a 4ª estampa já. A ideia já tá no gatilho. E acredito que lançando esse episódio a loja já vai estar no ar. Se não tiver, né, aguarda um pouquinho, coisa de, sei lá, alguns dias, uma semana. Mas de qualquer forma, entra no Linktree, né, no link da nossa bio no Instagram, que lá vai ter todos os links. E se tiver disponível para a loja também, tá facinho de achar. E aí você pode garantir suas camisas, vestir criatividade com expertise. Nossa, bonito isso daí, tá? Rapaz. Tô treinando. Lojinha do Expertise, muito em breve, se já não tá no ar, pra vocês conferirem. Eu não estou vestindo a minha camisa hoje, porque a minha camisa ela está lavando, ela está na máquina. Ela é tão boa que eu tô usando quase todo dia. E aí, obviamente, a gente tem que lavar, e no dia que precisa dela pra gravar, não tem. Mas, ó, é de qualidade. Depois a gente vai falar mais. Calma, tem eu muita não tô coisa usando porque a minha tá com o Greg, né? Você não vale nada. Eu não valo nada, mas você gosta de mim. Sobe a vinheta. Isso é muito bobo. Criatividade, design e empreendedorismo. Aprendendo a cada conversa, compartilhando experiências e interagindo com você a cada episódio. Bem-vindo ao Expertise Podcast.
Igor Miguel, Eu? primeiramente, é uma honra ter você aqui com a gente. É toda minha, um prazer. Eu acho que você é um dos convidados que a gente já pensava desde o início também, né? De trazer para participar. Com certeza. Só que como a gente tem falado nos outros programas, é muito convidado para pouco podcast. Verdade, tá? Mas chegou a sua vez. Hoje você será sabatinado. Eita! Mas nada, cara, eu queria que a gente, pra galera que tá ouvindo, né, a gente já conhece o Igor há muito tempo, né, Igor, que é uns 4, 5 anos já. Já também é uma das pessoas que já trabalhou junto com a gente. É um profissional que presta serviço pra gente até hoje. Verdade. Mas eu queria que você falasse mais um pouquinho de você, de onde você é, o que você faz hoje. Faça o seu jabá. Então, vamos lá, né, pessoal? Meu nome é Igor, eu sou gestor de tráfego, formado em marketing. É tráfego, tá, gente? Não é tráfego. Sou formado em marketing, sou CEO da agência Eu Sei Marketing, que é uma agência especializada em gestão de tráfego para negócios locais. Sou graduado em marketing. Atuo aí na área desde 2017, vendendo produtos de afiliados. Comecei vendendo produtos ali, ganhando algumas comissões ali, né? Que o pessoal fala, arraste pra cima, aprenda como ganhar dinheiro na internet. Eu comecei ali, fazendo as vendinhas, logo depois já entrei para fazer gestão de tráfego e tô aí até hoje. É legal que o Igor falou da formação, de como ele atua. Mas, Igor, quantidade de curso e eventos que você tem nas costas aí, cara. Cara, incontáveis. Algo que eu não tenho medo de investir é em cursos, treinamentos. Então, tipo assim, tudo que tiver em relação a marketing, algum evento relacionado a marketing, eu tô ali. Então, sempre tô estudando, me aperfeiçoando, comprando livros também, porque a gente vê aí o mercado crescendo, né? Então, a gente sempre tem que estar melhorando. A gente nunca pode achar que a gente já tá bom o suficiente, senão aparece outro ali já te engole, né? Então, a gente sempre tem que estar se mantendo atualizado, estudando sempre. Muito bom, cara. Nossa. E falando aqui, fazendo aquele puxa-saquismo, né? Você foi um cara que a gente pegou uma parte do seu crescimento, velho. Não sei se os meninos Foi vão mesmo. concordar comigo. Obrigado. Foi mesmo. Acompanhou, né, cara? Sim, desde quando a gente trabalhava junto, a gente viu... Não que a gente fosse mais experiente, né? Mas a gente viu você evoluir, cara, crescer. Não, com certeza. Com a Eu Sei Marketing. né? Lá naquele lugar. Eu lembro do Igor chegando na agência, tipo, todo quietinho, todo tímido, tá ligado? Quietinho na dele. E, tipo, com 2 semanas de trabalho, o cara já tava desenvolvendo uma montoeira de cliente, uma montoeira de coisa e só vambora. Eu falei esse negócio dos cursos e eventos, porque, cara, desde que eu conheço o Igor, ele começou a focar um pouco mais em tráfego. Cara, direto, eu entrava no Instagram, o Igor tava em São Paulo, no evento da Hotmart, tava no Rio de Janeiro, aí tava em Minas, aí tava em São Paulo de novo, e, cara, todo evento que tinha, ele tava lá, tá ligado? Cara, eu gosto de viajar, fazendo esse network, conhecer as pessoas. E assim, foi muito legal que, tipo, a gente viu a evolução do Igor, mas sem percebeu que ele não mudou como pessoa, tá ligado? Ele evoluiu como profissional, mas mesma essência como pessoa, e eu sempre achei isso fenomenal, assim. Pô, valeu. Então é isso, gente. A gente fica por aqui no podcast de hoje. Falou. A gente tá te elogiando assim porque a gente queria dizer que você tá no arquivo confidencial. Agora passar um take do seu irmão elogiando você, de sua mãe. Bem pequenininho, eu lembro dele. A câmera escondida que tinha na agência no primeiro dia que você chegou. Caraca. Serrando, fazendo campanha errada, sacanagem. A gente fazendo campanha na conta do outro, quem não meu Deus do céu. Gui, a gente vai falar aqui, como você já bem disse, sobre tráfego pago para negócios locais. Que é um tema, cara, como eu posso dizer?
a gente precisa ouvir sobre esse tema, né? Sobre tráfego no geral, acho que é uma palavrinha, um buzzword, que tá na boca de todo mundo. Você falou de ganhar dinheiro com a internet, eu acho que tá dentro desse pacote. Tá ligado? Com certeza. Marketing, que a galera entende por marketing digital, né? Sim. E aqui no Expertise a gente gosta de desmistificar algumas coisas. E eu acho que o tráfego cai nisso também, cara. Não, com certeza. E a gente fala em tráfego, muitas pessoas ficam na dúvida, né? O que é tráfego? Aquele botãozinho lá que tem lá no Instagram que a gente vai e funciona? O que é isso? Qual é a mágica que isso acontece? A gente vai... Qual o resultado que a gente vai ter? As pessoas realmente têm dúvida em relação a isso, né? Não, às vezes já ouviu falar, mas realmente não sabe o que é. Porque, querendo ou não, é algo novo, né? É algo novo aí em relação ao mercado, né? É algo que está entrando agora, já tem alguns anos aí, mas em comparação às outras profissões, porque a gestão de tráfego, um gestor de tráfego é uma profissão hoje, ela não é tão conhecida, né? Vamos começar definindo o que é tráfego, o que é tráfego pago, só para colocar todo mundo no mesmo ponto de partida aqui, né? Sim. E aí você pode ficar à vontade, pode começar a contar pra gente qual que é a mágica. Então, tráfego em si, basicamente, são as pessoas que estão em movimentação. E quando a gente fala tráfego na internet, são a constante movimentação de pessoas na internet. Eu gosto de falar uma analogia que tráfego é basicamente anúncios como se fosse na televisão, só que a gente faz na internet. Então, aquelas propagandas, aquelas publicidades que a gente vê na TV, a gente faz só que na internet, no YouTube, nas redes sociais, Facebook, Instagram. Basicamente, essa seria a definição aí mais rápida do que é tráfego, né? Esses dias não, eu costumo ver um anúncio na minha Smart TV, cara. Na barrinha é uma Smart TV da Samsung, na barrinhazinha dos aplicativos fica um cantinho pra anúncio lá. Cara, como assim tem anúncio ali, velho? Porque às vezes, como é que eu vou fazer para colocar um anúncio na televisão? Dá para anunciar no YouTube ali e a gente colocar o nosso anúncio ali na televisão. Porque as Smart hoje tem acesso à internet, né? Então a gente consegue fazer essa configuração para que o anúncio apareça para você. Isso gera uma autoridade muito boa, né? Porque para quem não conhece, fala, caraca, aquela marca tá na televisão, deve estar aparecendo pro Brasil todo. Mas dentro da gestão de tráfego a gente consegue segmentar ali a cidade, o gênero, a idade, então é mais assertivo, né? Acho que você lidando com empresários, isso deve ser uma dúvida muito comum, né, Igor? Sim, exatamente. Os empresários eles ficam muita dúvida. Como é que eu vou fazer para aparecer ali? Como é que eu faço para aparecer no Google? Meu concorrente está aparecendo no Google ali, eu digito o nome ali, meu concorrente aparece, porque eu não apareço. Eu falo, tem que investir, tem que colocar dinheiro. Eu sempre gosto de falar investir. Às vezes os empresários gostam de usar a palavra, eu vou gastar quantos? Eu falo, não, você não vai gastar, você vai investir, porque você vai ter um retorno com isso. Pode ser que daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas com certeza você vai ter esse retorno em vendas, em brand. Então isso é muito importante, né? Porque tem que ser visto, né? E ao mesmo tempo que é muito acessível, é algo que demanda muito conhecimento para fazer, né? Querendo ou não. Como você falou, é uma profissão. Você tem que aprender uma profissão para executar. Sim, exatamente. As pessoas elas têm a falsa sensação de que é fácil, porque quando você entra no Instagram, já aparece aquele botãozinho ali, né? Uhum. Aí a maioria das pessoas fala, eu mesmo vou fazer, não preciso contratar alguém para poder fazer isso para mim. Mas elas não sabem o que exatamente está por trás, como é que funciona a ferramenta, porque hoje a empresa, né, o Facebook, a empresa Meta, ele está sendo o mais didático possível para como qualquer pessoa pudesse anunciar. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que a gente tem que fazer configurações, tem que entender de estratégia. O gestor de tráfego bom hoje, ele tem que entender também de criativos, porque o criativo ele anda em paralelo à gestão de tráfego, então não adianta só clicar no botão e impulsionar e não saber para onde eu estou indo, não mapear o meu público, não mapear a localidade. Esses dias, para você ter ideia, eu acordei, era umas 8 da manhã, eu vi um anúncio de uma pizzaria. Falei, caraca, que doido, vai pedir 8 da manhã. Aí eu falei, vou clicar e vou mandar mensagem para ele. Pior, era a pizzaria de São Paulo. E eu tava em Cachoeira. Eu falei, não é possível. Aí eu mandei mensagem. Aqui, eu falei,
Não sei se você consegue entregar aqui, mas eu acho que esse anúncio tá parecendo errado para mim. Esse aí, de fato, ele não tava investindo, ele tava gastando dinheiro. Tava gastando. Isso aí. Exatamente, ele tava gastando dinheiro. O legal da analogia que você fez, Igor, de que o tráfego, né, ele é a movimentação de pessoas, e aí é um tráfego orgânico, né? Por onde as pessoas querem passar, elas estão passando. O tráfego pago é você colocar um anúncio ali onde tem a maior movimentação, né? E que aquela movimentação faça sentido para sua empresa. Porque se você for lá só clicar em anunciar, em impulsionar, né? Se você só clicar em impulsionar, você vai colocar uma placa. Mas aonde? Não sei. Para quem? Se tem movimentação ali, sabe? É zero estratégia, né, Igor? Exatamente. Além da movimentação, a gente tem que ser assertivo no público, né? Então, vou dar uma analogia aqui também em relação à panfletagem. Eu não sou contra o marketing off, mas vamos dizer aí que a gente está investindo no marketing off e no marketing online. Vamos supor que eu contrato um menino ali, pago R$100 ele por dia para panfletar para mim. Aí ele vai, panfleta ali na loja e começa a panfletar para mim. Aí, beleza, panfletou. Eu não sei quantas vendas gerou exatamente daquele panfleto. Já quando eu anuncio, eu consigo segmentar o público certo, na localidade certa, no bairro certo. Posso colocar um pino ali, minha loja fica no bairro tal, consigo colocar um pininho ali só para aquele bairro, para as pessoas virem até a mim. Se for uma loja de moda feminina, anuncio só para mulheres. Então, eu consigo saber exatamente o público que eu quero. No final, eu consigo gerar um relatório e falar, vende tanto pelo anúncio, veio tantas pessoas aqui, tive um alcance tanto. Já quando a gente panfleta no off, faz panfletagem, faz outdoor, a gente não consegue ter essa métrica, né? Não sou contra, eu gosto de trabalhar sempre os dois em paralelo, mas o ruim do off é justamente isso, a gente não consegue metrificar. E se a gente não consegue metrificar, a gente não consegue evoluir, né? Com os dados que a gente tem. Nem ajustar, né? Exatamente. Não sabe o que deu errado, não sabe o que deu certo. O pago é muito mensurável, né? Eu já trabalhei com empresas que juravam de pé junto que, no caso exatamente deles, um panfleto tinha resultado aqui em Cachoeiro. O local para eles funcionava. E eles gastavam uma verba mínima ali para anúncio. Só que, e aí, será que realmente tinha, né? Era uma pulga atrás da orelha que a gente tinha. Às vezes era uma sensação falsa, né? E não conseguia saber, tá ligado? Não conseguia saber, porque tudo que era do panfleto ia pra rede social junto. Às vezes o orgânico era muito bom, mas a gente não conseguia saber pela falta do anúncio, pela falta do pago ali, de fato, a gente ter certeza, né? Sim, sim. Hoje as pessoas elas ainda estão um pouquinho com o pé atrás, mas estão começando a entender que a gestão de tráfego hoje ela é importante. Mas elas só começam a ver, eu percebi isso. Sempre o empresário chega para mim e fala, vamos fechar. Sempre ele fala, eu vi meu concorrente anunciando, quero fechar. Só começa assim. Enquanto ele não vê o concorrente dele dar os primeiros passos, ele não fecha. Ele só precisa daquele empurrãozinho. Para ele, tá bom. Por enquanto tá bom. Mas quando ele vê o concorrente dele anunciando nas redes sociais, vê toda hora o anúncio dele, pesquisa lá, o nome dele aparece com o concorrente dele, fala, não, aí agora eu preciso anunciar. E você acha, Igor, que, tipo assim, empresários que já trabalharam com alguns profissionais que não fizeram um bom trabalho e acaba tendo um preconceito com essa questão do tráfego pago, você acha que isso prejudica também, né, o mercado? O que você acha? Com certeza, com certeza. Às vezes, como é algo novo, né, as pessoas já estão um pé atrás. Aí contrata alguém, ou contrata alguma agência que não consegue entregar esse tipo de serviço, um gestor de tráfego que não tem muita experiência. Aí o cara já tá com o pé atrás, já tá com medo. Aí quebra a expectativa dele, sendo que ele botou um pouquinho de fé ali no cara e o cara não consegue entregar aquilo. Aí realmente, na hora dele contratar outra pessoa, ele realmente já fica com o pé atrás. Já chegou empresários para mim e falaram, eu já contratei um menino, não gostei, não conseguiu entregar isso, não dá certo e tal. Eu falei, não, calma, vamos conversar, vamos ver o que é ideal para você, vamos ver o que ele fez e o que ele deixou de fazer. Então, é sempre bom a gente analisar também o que a outra pessoa fez, porque ali a gente consegue aprender, né? Por isso que também a gestão de tráfego nunca é um gasto, é um investimento, porque ali a gente consegue saber o que deu certo e o que não deu certo. O legal também é que, quer dizer, não sei se é tão legal assim, né? Mas a estratégia do tráfego pago
depende muito também de outras áreas além do tráfego, né, Igor? Dependendo, você pode fazer uma estratégia de marketing ali muito bem feita, mas a área de venda do cliente, sei lá, o site, o Instagram, a loja, o atendimento, não é tão bom assim. E aí toda aquela estratégia que você fez morre antes de gerar a venda, né? Exatamente. Esses dias chegou um cliente pra mim e falou, a gente começou uma semana, aí eu tava olhando pelas métricas, eu tava bem e tal, eu fui perguntar, falou assim, não vendi nada até agora. Aí eu falei, ué, mas eu tô vendo aqui, chegou 30 pessoas já em contato com você. Aí ela falou, tá, mas a menina não tá sabendo atender, não. Eu falei, bom, aí eu não posso vender para você. A função do gestor de tráfego é tirar a pessoa do ponto A e levar ela para o ponto B. Ó, te dou o potencial cliente aqui na sua mão. Agora, para fechar, aí é com você. É a mesma coisa, volta aquela analogia ali do menino que tá panfletando. Mesma coisa que ele tá na sua loja, ele panfleta para você, a pessoa pega o panfleto, entra na loja e não tem vendedor. Como é que a pessoa vai fazer uma compra? Não consegue, entendeu? Então, realmente, Tem um mínimo a de gestão de informação, às tráfego vezes. exatamente. A gestão de tráfego ela leva a pessoa até você, mas aí se você for fechar ou não, aí realmente você precisa de um time de vendas para isso. Agora, Igor, deixa eu te fazer uma pergunta mesmo, assim, curiosidade mesmo. Esse mercado do tráfego pago é um mercado que sofreu muita mudança, principalmente nesse período da pandemia. E como a gente acompanhou parte do seu trabalho uns anos atrás, eu queria te perguntar como é que foi, cara, esse período pandêmico aí, que geralmente todo mundo queria fazer anúncio, tipo, meio que deu uma crescida, assim. Eu não vou falar que o período da pandemia foi bom, porque não foi, mas em relação à movimentação de novos clientes, deu uma aumentada, porque as pessoas viram que ela precisa estar na internet. Então, por exemplo, uma pizzaria que às vezes ela trabalhava ali no local, mas não trabalhava muito forte delivery, ela sentiu necessidade, ela foi obrigada, ou ela vai trabalhar forte no delivery, ou ela vai ter que fechar. Então, o iFood também cresceu muito com isso, e a gestão de tráfego trabalhando em paralelo com o iFood, jogando tráfego para o iFood para a pessoa finalizar, jogando para o WhatsApp. Então, esse momento da pandemia deu uma crescida, os anúncios ficaram também mais caros, porque quanto mais pessoas anunciando, né, os anúncios, consequentemente, vai ficando mais caros, mas deu uma crescida muito grande de pessoas anunciando, de pequenos empresários a grandes empresários que não anunciavam, começar a anunciar, aquela primeira vez, né? A primeira vez dele começar a anunciar, deu uma crescida muito grande. Caraca, massa. Oi, Gui, e você que tá por dentro da temática, assim, né, que tem mais conhecimento que nós três juntos aqui, como é que foi, cara, a evolução do mercado de tráfego pago, assim, até chegar hoje que, igual você mesmo falou, que hoje em dia é uma profissão, sabe? Você consegue vender o tráfego pago por si só, como um serviço, o profissional especializado ali. Porque eu lembro, né, que na época da agência, 5 anos atrás, a gente impulsionava R$2 por post e era literalmente apertando o botão impulsionar, mas sem qualquer estratégia, até porque a gente não conhecia tanto e, sei lá, o mercado não tinha tanto aquilo. A questão de impulsionar, de ter estratégia de marketing em cima. Só que a gente acompanhou justamente a evolução desse mercado e as coisas se moldando e cada vez mais necessitando do profissional, do especialista, e cada vez mais cursos, cada vez mais eventos. E eu queria saber como é que foi essa evolução, assim, e como é que aumentou essa demanda dos anúncios. Sim. Então, a demanda aumentou conforme foi crescendo mais CNPJ, né? Quanto mais CNPJ vai abrindo, mais demanda de pessoas precisando de gestão de tráfego cresce. Então, eu percebi que também os gestores, eles foram obrigados a se profissionalizar. Por mais que a gente vê ali que, às vezes, o próprio empresário ele consegue clicar no botão impulsionar e fazer um anúncio, ele não consegue entrar na ferramenta mesmo do gerenciador de anúncios, né, que é onde os gestores trabalham, e configurar uma campanha. Porque se você for abrir aquilo ali, primeira vez parece um bicho de 7 cabeças. Mas para quem realmente estuda, entendeu, se profissionalizou naquilo, para a gente se torna simples. Então, o mercado, conforme ele foi crescendo de pessoas abrindo CNPJ, pessoas realmente precisando dos anúncios, os gestores de tráfego também foram obrigados a se profissionalizar. Porque muitos empresários tinham um sobrinho que ele apertava o botão e às vezes fazia, né? Tem um sobrinho aqui que ele mexe com a internet, ele mexe no Instagram, mas o menino não sabe anunciar. Então, eles começaram a perceber isso também.
que é uma profissão, né? E a gente vem de uma realidade, como o Gregory muito bem pontuou, lá no início, às vezes 2, 5 reais num post fazia uma diferença danada, trazia um resultado ali para o cliente. E hoje a realidade é completamente diferente, né? Como você falou, é mais gente anunciando, então os anúncios ficam mais caros. Só que também não dá para você só jogar dinheiro no Facebook e achar que milagrosamente vai acontecer alguma coisa. Não é assim. É estratégia, é marketing, é estratégia, não é só uma fórmula mágica, né? E eu vou te dar um exemplo prático disso. Comigo aconteceu isso. Antes da gente contratar eu sei e trazer um profissional para cuidar do nosso tráfego no estúdio, eu não me recordo se a gente tinha feito algum anúncio. A gente fez, né? A gente fez anúncio pro estúdio. Eu ia falar de anúncios que eu fiz para outras empresas, bem antes do estúdio, só que a gente chegou a fazer pro estúdio aqui entre a gente, sabe? A gente rodou um Google Ads de 80 conto, né? Com o conhecimento que a gente tinha, achando que ia dar certo, que tava abalando, pá, não sei o quê. 80 conto, no lixo. Não deu nada, sabe? E a gente não é leigo, a gente tem um certo conhecimento. Sim. Olha um pra cá do outro. Gente, não vai rolar, não. Vamos trazer alguém que sabe. E aí os resultados começaram a chegar, sabe? Só por trazer alguém que sabe o que tá fazendo. E às vezes você pensa, não vou contratar ninguém para economizar. Mas, cara, você tá economizando quanto ali? Você não tá economizando, você tá deixando de investir. Porque às vezes você paga o cara ali, o gestor de tráfego, um estrategista, ele vai trazer um resultado muito maior do que você está investindo. Porque realmente é essa função. A gente tem, o dinheiro que você tá investindo, a gente tem que, pelo menos, trazer um ROI de 1%, né? O ROI é retorno sobre investimento. Então, tá investindo 1.000, a gente pelo menos tem que te dar 2.000. Óbvio que não depende só do gestor, é um trabalho em conjunto do cliente com o gestor, para a gente trabalhar junto em relação à comunicação, aos criativos, mas a nossa função realmente é essa, trazer retorno para vocês, para o cliente, para que ele veja isso como um investimento. Porque, igual a gente falou do início, o cliente hoje, o principal gargalo dele é ver como se fosse um gasto, né? Mais um gasto ali. Mas às vezes o cara paga um salário mínimo para um funcionário lá, um salário mínimo hoje tá 1.000 e pouco, mas a gente sabe que na carteira tá mais de 2.000 reais, só que não pode pagar às vezes 500, 1.000 reais para um gestor de tráfego, que vai trazer um retorno para ele, entendeu? Fora quando isso não vira também acúmulo de função, né, dentro de uma empresa. O cara, a atendente, às vezes tá pra fazer os anúncios por conta dela, sabe? Não que esteja errado, mas é tudo que a gente tá falando. Será que ela tem conhecimento profissional para fazer isso? Né? Eu vejo também que tem muitas pessoas que, fiz um cursinho aqui de 100 reais e me profissionalizei. Pô, não é assim, cara. É o curso de marketing digital, né? Ganhar dinheiro com a internet. Exatamente. Ganha dinheiro dormindo. Não é assim que se profissionaliza, né? Tem que estudar mais, tem que entender, tem que investir, tem que aprender para realmente se tornar um profissional, né? Exatamente, cara. Eu queria seguir nessa conversa, cara, pensando num cenário. O cenário que a gente tá, para essa questão de anúncio, a gente tá falando aqui da parte boa, né? Que é a parte que quando bem feito, vai trazer resultado para o empresário, que é uma parte que emprega muita gente também. E, cara, é o futuro. É o presente e é o futuro. Sim. Não tenho o que fazer. Eu vi essa semana. O YouTube, ele tá testando implementar as coisas de 5, 7 anúncios antes de cada vídeo. Nossa. Hoje a gente assiste 2, né, em média. Antes de cada vídeo. O YouTube tava testando dobrar. Final. Replicar, sabe? Fora os do meio. Fora o resto. Então, e aí eu queria levantar essa bola para vocês cortarem. Será que a gente não tá indo? E aí o Igor vai ficar bravo comigo porque é o ganha-pão dele, né? Acho que todo mundo pode opinar sobre o que você vai falar aí, Lucas, e depois o Igor chega com um corte seco Tramontina aí, ó. Não, porque não, mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Será que a gente não tá indo pra um caminho que a gente tem anúncio demais por aí, não? E aí, Dani? Cara, complicado, tá? Eu tenho um certo
entendimento não, uma opinião sobre essa questão. Mas aí eu vou jogar a bola pro YouTube. Por quê? Porque eu acho que as plataformas, elas tendem cada vez mais colocar esse lance do... Porque, assim, os anunciantes estão jogando aquele espaço ali para quem tá usando a versão gratuita, né? A meu ver. Uhum. E aí é empurrar mais anúncio para você garantir a versão paga. Mas é a minha opinião sobre isso. Só que, aí entrando no assunto, eu considero que a gente já tem informação demais, anúncios demais, então isso... E aí a gente entra até no papo do podcast passado que a gente teve com o Jonathan, desse acúmulo de conteúdo, de ter muita gente que às vezes não direciona, não nicha bem os conteúdos, e aí isso vai se perdendo e se tornando um lixo de acúmulo de informações sem direção, e aí acaba pegando uma galera que não alcança o público desejado, né? Essa é a minha percepção sobre isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, né, Lucas? Você agregou aqui, claro. Cara, eu concordo com o Dani, mas eu tenho um outro ponto de vista que eu acho que complementa até. E aí vai muito, acho que já preparando a bola para o Igor cortar, né? O Igor é especialista depois. Eu acho que, tipo, quando você não sabe fazer o marketing da forma correta, você cai num lugar onde você disputa com 1 milhão de pessoas. Quando você sabe fazer o marketing da forma correta, você conversa diretamente com o seu cliente e não tem concorrente ali, tá ligado? Então, da mesma forma que o design evoluiu, né? Antigamente era um estilo de marca e era uma marca mais seca, institucional. Hoje em dia é a marca humanizada, tem que ter uma conversa com o cliente. Acho que o marketing também é a mesma coisa. Já foi época que marketing, né, colocar um vídeo na televisão, só isso funcionava. Hoje em dia o marketing, você tem que conversar com o cliente de diversas formas, e assim como o episódio passado a gente conversou com o Jonathan, a gente tem que entregar um conteúdo e usar o marketing para potencializar isso, entregar um conteúdo de forma que apesar da gente estar investindo e aquilo ser uma propaganda, o cliente se sinta bem estar recebendo aquilo e participando cada vez mais, porque ele está ganhando com aquilo. E aí é o ponto de você se diferenciar daquele 1 milhão de anúncios que aparece antes do vídeo do YouTube e partir para esse aqui é o fulano, acho que saiu coisa nova do fulano, vou lá ver. E aí você tem aquela sensação de pertencimento, de participar, de estar ganhando com aquilo, estar envolvido com aquilo. É até o que a gente estava conversando eu acho que não sei se foi hoje ou foi ontem, eu e o Greg, a gente estava batendo um papo sobre as empresas estarem vendendo sem vender, né? É colocar ali de forma subjetiva, né? Mas é através do posicionamento. E aí, Igor? Fala pra gente. Corta essa bola. Lá, então. É exatamente isso que o Greg falou. Não tem muito anúncio no YouTube. Vocês podem discordar de mim, mas não tem. Tem muito anúncio ruim no YouTube. Exatamente isso. Muito anúncio ruim no YouTube, nas redes sociais. Hoje, igual eu falei, não tem muitos profissionais para realmente pensar na estratégia e poder fazer algo profissional que o público se identifica. Hoje, estava fazendo algumas análises aqui, eu trabalho com várias fontes de tráfego, né? Fonte de tráfego é YouTube, Google e Instagram. E o YouTube, aquele vídeo chato lá de 5 segundos, era o que mais estava convertendo. Por incrível que pareça, era o anúncio que mais estava convertendo. Por quê? Porque os primeiros 5 segundos ali que você pode pular é para você realmente chamar a atenção do seu público-alvo para que ele continue até o final do vídeo. Óbvio, a gente vê muito anúncio, mas muito anúncio ruim. Hoje em dia a gente vê muito anúncio ruim, mas a gente tem que pensar, o YouTube ele é uma empresa, né? Então, realmente a gente está ali, entre aspas, de graça, mas ele precisa ganhar com isso. Então, por isso que a gente tem que ver mais anúncios. Só que o único, vamos dizer assim, o ruim é isso. É o anúncio ruim que está ali e a gente está concorrendo com esses caras. Porque hoje qualquer pessoa consegue anunciar, né? Qualquer pessoa consegue começar a anunciar, vamos dizer assim.
Então, por isso que a gente vê vários anúncios ruins e menos profissionais. Mas eu acredito que ao longo do tempo está se profissionalizando e com isso vai dar uma melhorada. Tem uma frase do marketing, não me lembro o autor, mas é aquela... Os meninos devem conhecer, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Uhum. E é uma frase muito boa. Ela faz muito sentido. Uhum. Só que quando a gente leva para esse contexto, eu levantei a problemática, mas eu quero dar um ponto de vista legal também, gente. Calma, não põe a culpa em mim, não. Quando a gente leva para esse conceito de tráfego, eu acho que o que está acontecendo hoje é o desespero de você ser visto por todo mundo. Porque na cabeça das pessoas ainda é o que vai converter em venda para você. Todo mundo quer ser visto, né? É engraçado exato. que a gente tem, aí completando a fala do Lucas, complementando, né? E aí a gente tem toda aquela questão do funil de vendas, né? Que você primeiro alcança um, para depois alcançar outro, e aí você vai, né? Eu acho que o Igor tem até mais propriedade para falar sobre isso. Mas... Igor, eu vou contar um caso que eu já devo ter contado aqui em outras edições do Expertise, mas eu vou contar de novo. Foda-se. E depois eu quero que você comente sobre ele. Eu comecei a perceber isso no começo do ano, ali em janeiro, fevereiro. Estava eu assistindo Big Brother com a minha digníssima esposa. Domingo, 10 horas da noite, 11 horas da noite. E me passou um anúncio aqui, um anúncio local, da TV local, né? De uma empresa que vende materiais de construção. E aí essa empresa estava anunciando, rede local, estadual, domingo à noite, para vender material de construção. E eram os materiais tipo assim, chapa de não sei o que, grade de não sei o que, gradil verde, é um que eu lembro muito. Entendeu? E era um anúncio assim, legal, bem produzido pra TV, tô falando pra TV no caso. Que passava ali domingo, 10 horas da noite. Eu fiquei pensando, gente, será que quem compra esse tipo de material realmente tá vendo TV essa hora? E paralelamente a isso vem o outro pensamento. Será que a grana que essa pessoa pagou pra investir na TV, a nível estadual, porque era uma empresa da capital aqui do estado, será que investindo isso no YouTube, o mesmo anúncio, mas no YouTube, será que não faria mais sentido pra ela? E esse anúncio, cara, ele continua sendo passado até hoje. Eu queria só pontuar uma coisa aqui. Foi quando que você viu esse anúncio, Lucas? O primeiro que eu vi foi em janeiro, fevereiro. Qual que é o nome da empresa mesmo? É a Casa do Serralheiro. Qual foi o produto que você falou aí? Que você lembra mais? O gradil verde. Então, cara, tem literalmente 9 meses que você gravou a marca só porque você viu um anúncio no domingo à noite. Não, verdade. Caraca, mano. Verdade, aí, ó. Caraca. Literalmente 9 meses que você tem Casa do Serralheiro na cabeça. Porra, Grega. Matou a pau. Não tem nem o que falar agora. O Igor, né? Você pode realmente comprar, mas você acabou de indicar num podcast um monte de gente lá pesquisando. Depois de 9 meses. Te prendeu mesmo, hein? Eu acho que você vai até comprar. Hoje a televisão, em comparação ao passado, né, digamos 20, 30 anos atrás, ela vende muito menos em propaganda, porque hoje quando você vai ver a propaganda, você não vê, né, na verdade, você tá vendo um programa, passa propaganda, você sai, você vai no banheiro, você vai fazer o que você tem que fazer, você não vê a propaganda. Mas por que hoje as empresas investem? Porque, querendo ou não, elas querem gerar esse brand para que quando você vê ela de novo nas redes sociais, no YouTube, ou algo relacionado, quando você precisar dela, você vai até ela comprar. Muito provavelmente, né? Às vezes você vai comprar em outra, mas muito provavelmente você vai até ela comprar. Então, a maioria das pessoas que investem na televisão das grandes empresas, elas já estão muito fortes nas redes sociais. Então, chega um momento em que você está tão forte, um exemplo disso a Netflix, por exemplo. Ela não tem mais espaço para ali nas redes sociais, porque todo mundo já conhece. Então, quem que ela quer atingir agora? Ela tem que atingir as pessoas da televisão, porque é um público diferente. Então, não tem por que ela gastar mais dinheiro com o Instagram, por exemplo. Quem no Instagram hoje não conhece Netflix? Todo mundo.
Então tem que pegar um público, uma fatia um pouco diferente, entendeu? aí? Eu não recomendaria se ela não fosse tão forte. Por exemplo, começar agora na televisão, não. Vamos nas redes sociais primeiro, que é mais barato, você alcança o público mais qualificado. Mas normalmente é isso que as empresas fazem, empresas maiores, né? Um anúncio que eu tô lembrando bastante agora e que me surpreendeu por estar vendo na televisão foi do Prime Video. Cara, eles anunciando o Senhor dos Anéis, sei lá, na Libertadores. E eu fiquei... Caraca. Antigamente isso era surreal, Senhor dos Anéis, e futebol não tem nada a ver. Antigamente, né? Eu já vi um anúncio do Vimeo no YouTube. E eu lembro que o anúncio começava tipo assim, falando, a gente faz a mesma coisa que o YouTube faz. Por que a gente tá anunciando aqui então? Aí começava, né, falar as vantagens do YouTube. Então Caraca. Não, tem muito isso. Uma fonte de tráfego anuncia em outra. Eu vejo muito anúncio do Google no Facebook. Então, assim, uma vai anunciando na outra, né? Porque elas sabem até elas sabem que o concorrente delas são muito bons, né? As pessoas estão ali. Aí volta aquele assunto, que é tráfego, são pessoas. Então, onde tem pessoas, a gente tem que ir jogando esse tráfego para que as pessoas vejam você. E você pontuou muito bem, cara, quando você fala que hoje a gente tem muito anúncio ruim, de baixa qualidade, mal segmentado. Sim. A gente, como o Gregory muito bem deu na minha cara... Desculpa, cara, desculpa, foi intencional. Trata o que nos atinge, né? E aí, pra atingir, você tem que estar de alguma forma enquadrado ali naquele público. Talvez eu não seja o público da maior loja de aço do Brasil. Mas eu tô aqui falando dela de alguma forma. Às vezes o profissional que tá por trás pensou nisso. Mas pensa só, imagina que você vai numa loja de roupa na sua cidade. Ou você conhece, já viu. Aí você vê ela no YouTube. Cara, ela vai passar autoridade, não vai? Com certeza você vai ver ela com mais autoridade. Porque, eu vi ela no YouTube. Por mais que você fale, caraca, anúncio chato aquela loja de roupa, você vai pensar, caraca, vou comprar lá, porque eles estão no YouTube. Começa a virar referência. Começa a virar referência, exatamente. Tem várias empresas que dá pra citar que fizeram esse bombardeio de anúncio, mas que se tornaram autoridade. A Shopee foi uma dessas, recentemente. Sim. Onde se olhava, tinha Shopee. Shopee. Exatamente. Outro exemplo, Betina. Betina. Chata, caramba. Caraca, Betina, mano. Gastaram milhões e milhões naquele anúncio. Porque convertia. Às vezes a gente fala, nossa, esse anúncio de novo já apareceu pra mim hoje 10 vezes. Mas se aquele anúncio tá ali, é porque ele tá convertendo. Assim, falando de empresas grandes, né? Óbvio que às vezes o cara faz de qualquer jeito, deixa lá e nem vê. Mas falando de empresas grandes, que é Empíricos, que é uma das maiores empresas de copy do Brasil, você for pensar, se a Betina tá ali falando toda hora pra mim 5 vezes por dia, é porque esse anúncio tá convertendo. É porque tá dando lucro pra eles, né? Eles não iam deixar o anúncio ali, mesmo sendo chato, no ar, né? E ela, depois disso, né, ficou famosa, virou sócia da Empíricos. Não sei se foi exatamente por causa do anúncio, né? Mas ela virou, enfim, conhecida no Brasil todo, né? Até a questão do retorno sobre investimento, né, cara? Que se ele gasta, sei lá, R$100 para aparecer 10 vezes no YouTube, mas fechar uma venda do curso ou do que seja lá, e a venda for de 1.000 conto, já valeu a pena 900 já valeu conto. muito, né? Exatamente. Eu acho que tem que ver o retorno, né? Porque às vezes, tô pagando R$100 no lead. Tá, mas esse lead vale quanto? Ele vale R$1.000. Então, então você pode pagar até R$200 no lead porque vai valer a pena para você. Engraçado que a gente sempre debate isso e coloca muito nessa questão de o produto ou o serviço, mas a gente também tem que levar em consideração essa questão do viral, tá ligado? Do TikTok, que é grande massa, que é a galera da música principalmente. O pessoal tá produzindo música pra viralizar e às vezes pensa só num refrãozinho que é pra viralizar e não, né? Faz música em cima de 15 segundos, né, Dani? Cara, é doideira. E tanto a questão da Betina, igual o Igor falou. A Betina virou um meme e viralizou. E eles embarcaram e viajaram nisso. Tipo assim, jogaram a marca em outro patamar. E aí vem a questão da estratégia, né, Igor? De usar o tráfego pago para potencializar o tráfego orgânico, né? O tráfego orgânico. O tráfego. Exatamente, paralelo os dois têm que trabalhar junto, né? Tanto o orgânico quanto o pago, né? Porque é como se fosse o orgânico, eu falo como se fosse abrir uma loja
a loja, vou botar aí o Instagram, você abre o seu Instagram, começa a postar um monte de coisa bonita, foto bonita, produto bonito, seu produto é bom, só que beleza, sua loja ela tá lá no cantinho, numa rua sem saída, ninguém vai na sua loja. Então, o tráfego pago pega essas pessoas para realmente trazer essas pessoas, as pessoas iam até você, olhou o Instagram e viu, caraca, o orgânico dele tá bonito, ó, as fotos dele tá bonito, pô, vou comprar aqui. Então, os dois têm que trabalhar muito junto, mesmo para que realmente gere esse resultado. Acabar gerando boca a boca ali, né? E o Aí tráfego depois pago potencializar o boca a boca e só cada vez mais fazer esse jogo aí. Ouviu essa vinheta, você já sabe, agora é a hora do espaço publicitário aqui no Expertise Podcast para nossos anunciantes. Você quer acompanhar os bastidores e conteúdos do Expertise Podcast e interagir a cada episódio? Siga-nos no Instagram, @expertisepodcast, e acompanhe a gente no site www.estudiosanto.com.br/expertise. Estúdio Santo. Criamos marcas que representam a essência do seu negócio em cada detalhe, com foco nos objetivos da marca. Acesse nosso site www.estudiosanto.com.br e solicite um orçamento, ou entre em contato pelo nosso Instagram, @estudiosanto.design. Buscando passagens aéreas com atendimento de qualidade e preço justo? Na On Viagens você encontra tudo isso em um atendimento 100% online e exclusivo. Siga a On Viagens no Instagram, @on_viagens com 2 S no final, e acompanhe interações diárias e promoções. Aumente as vendas da sua empresa através do marketing digital, assessoria com planejamento e estratégia que vai te ajudar a trazer resultados pelas redes sociais com serviços de tráfego pago, gerenciamento estratégico de redes sociais e design gráfico. Acesse nosso site euseimarketing.com.br e agende uma reunião. Mas aí, cara, a gente tá falando de... A gente citou aqui grandes marcas, né, que anunciaram e se destacaram no mercado, seja vencendo no cansaço, ou seja por boas estratégias, igual a Empíricos, o Márcio Vergara, Mário Vergara, o Kimura, o Lucas Rosa. Então tem uma galera aí que investe pesado em marketing, mas até com boas campanhas, muitos deles. Mas como que a gente traz isso para nossa realidade? De tipo, tá, a nível sul do estado do Espírito Santo, cara, como é que eu consigo me destacar, sabe? Uhum. Eu vejo assim, é um ponto importante, porque às vezes a gente pensa, vou fazer um curso de inglês, mas tem um Mairo. Vou abrir uma loja de tênis, mas tem a Adidas, tem a Nike. Vou abrir uma loja de roupa. Mas assim, cara, tem mercado para todo mundo. Por quê? As pessoas se identificam com a marca. Quando ela se identifica com aquela marca, ela sempre vai comprar de você. Então, eu sempre falo assim, os empresários sempre perguntam, quando que eu devo começar a investir? Eu falo, começa a investir agora. Por quê? Um pouquinho que você está investindo agora, a longo prazo, as pessoas elas vão começar a te conhecer mais, vão se identificar com você, e às vezes a pessoa ela vai preferir comprar com você do que daquela grande marca. Isso é identificação. Por isso tem vários cursos de inglês, tem várias marcas, porque a pessoa se identifica com tal marca. Principalmente em negócios locais, falando de negócios locais aqui, um negócio local da sua cidade. Pô, a lojinha ali, você passa por ela todo dia, você vê ela todo dia ali, você vê anúncio dela, você gasta ali, o empresário, né, gasta ali bem pouquinho para poder aparecer ali no bairro ao redor, ele tá investindo pouco, tá, óbvio, tem grandes marcas acima dele, só que ele tá aparecendo ali para as pessoas ao redor dele, ele não precisa expandir para o Brasil todo. Então, ele aparecendo ali, a pessoa vendo ele ali, vai falar, pô, conheço aquela loja ali, eu preferi ali do que às vezes comprar pela internet, porque hoje também muitas pessoas ela tem um pé atrás, né? Por incrível que pareça, às vezes a gente acha que não, porque a gente sempre tá comprando pela internet, mas tem muita gente que hoje, pô, vou passar o cartão aqui, mas eu não conheço, vai que clona meu cartão, vai que o produto não chega, né? Então, tem muito isso, tem muita marca, então cada pessoa vai se identificar com uma marca diferente. Ah, porque eu vou naquela loja? Porque eu gosto do atendimento. Ah, é caro, mas eu gosto do atendimento, eu gosto da pessoa ali. É porque eu vou naquela academia. Ah, porque o pessoal tá sempre conversando comigo, eu tenho amigos ali. Ah, meu amigo compra ali. Então, pra gente realmente se diferenciar e poder tá aparecendo, né, perto dessas marcas, concorrendo ali com essas marcas, a gente realmente tem que gerar esse brand para as pessoas elas lembrar de você e falar, pô,
vi ele, gostei dele, me identifiquei com ele. Eu mesmo sou uma pessoa assim, cara. Tipo, há um tempo atrás a gente tava para comprar alguns móveis aqui em casa e eu pesquisei bastante na internet, modelo, tamanho, o tipo da madeira, tudo. E fui pesquisando. Só que na hora de comprar, eu não me passava segurança comprar móvel pela internet. Me dá um certo medo de chegar mais frágil, de, sei lá, o aperto não ser tão bom, as medidas não serem tão certas, de o produto físico ali na sua frente ser um pouco diferente do que você viu na internet e do que você esperava. Só que aí eu pesquisava aqui em Cachoeiro, né? Aqui na região. E não tinha loja de móveis que sabe, postava um conteúdo interessante, que me passasse a confiança de, eu posso ir naquela loja lá que eu vou ser bem atendido e eles vão ter o móvel que eu preciso. Não tinha, às vezes tá era ligado? vago, né? Guarda-roupa marrom. Era bem assim, era bem assim. Acabou. Aí não postava tanto, era desatualizado, e isso, tipo, tirava aquele medo. Aí eu ficava pensando, putz, se alguém pegar um marketing de uma dessas lojas aqui, da loja A, vamos botar assim, da loja A de móveis, pegar o marketing dela, fazer um marketing direitinho, bota alguns anúncios, eu acho que vira líder de mercado aqui local muito rápido, porque não tem ninguém fazendo. Com certeza, com certeza. Às vezes a gente acha que tá todo mundo anunciando, mas sempre quando eu faço alguma reunião com o cliente, eu falo, qual que é o seu maior concorrente, seu principal concorrente? Fulano de tal. Aqui nós gestores tem uma ferramenta que se chama biblioteca de anúncios. Lá dentro a gente consegue saber quem tá anunciando e quem não tá anunciando. Aparece todos os anúncios lá. Aí eu digito lá o nome do concorrente dele, ou no próprio Google, porque o Google também aparece o nome do concorrente, né? Se ele tá anunciando ali ou não. E não tem. Então eu falo, você não tem concorrente. Se você começar a anunciar agora, só vai ter você. Então, se a pessoa pesquisar no Google, só vai ter você, exatamente. Você não vai ter concorrente. Porque o negócio local concorre mais com as pessoas da cidade, né? As pessoas do bairro, às vezes algumas regiões próximas. É bem difícil a nível Brasil, quando a gente fala em negócios locais. Então, a pessoa vai concorrer mais com as pessoas ali da cidade que não estão anunciando. Então, até porque... se a gente for jogar pra esse nível nacional, a gente vai bater com multinacionais, tá ligado? E aí você tem uma Coca-Cola que pensa na parada toda, numa campanha. Hoje eu tava vendo uma propaganda e aí eu vi que no rótulo da Coca-Cola você tira, tem uma figurinha colada. Uma figurinha de Copa do Mundo. Imagina a quantidade de gente que vai querer comprar uma Coca-Cola por causa da figurinha. Eu nem sabia disso, agora eu vou comprar Coca-Cola. E a Coca é mestre pra fazer essas ações, mano, né? Não é, cara? E aí entra não só a questão da estratégia toda, né? Porque eu vi um cara que tava anunciando e o anúncio dele começava assim: você que tá pensando em comprar o curso do Kimura, não compra agora não, porque você tem que comprar o meu curso, que era de gestão de projetos, de finanças, mais administrativo, e aí depois você pode comprar o curso do Kimura, porque aqui você vai aprender e se preparar no mercado, não sei o quê. Eu falei, caraca, uma outra pessoa aleatória fazendo um anúncio em cima do anúncio do Kimura, tá ligado? E falando isso na cara. Eu ia levantar a seguinte pergunta: é válido fazer isso, será? É legal fazer isso? Legalmente falando? Direito e aí, penal? Legalmente falando, não tem problema nenhum. Eu acho que não, cara, porque nos Estados Unidos o pessoal do Burger King não fica chamando o McDonald's pra rixa o tempo todo. É verdade. Não tem problema não. É publicidade, né? O pessoal faz do jeito que pode. Essa terra sem lei. Talvez de usar um nome ali da outra pessoa, mas eu não sei se... Porque não tá denegrindo imagem nem nada do tipo, tá ligado? Eu lembro de uma clássica antiga, vocês já devem ter visto, que é o menininho que vai na máquina de refrigerante assim, não tem? Vocês já viram isso? Acho que eu tô ligado. Da Coca-Cola, da Pepsi. O menininho pega, ele compra a Coca, né? Ele compra uma Coca, põe no chão. Aí ele põe o dinheiro, aperta o botão da Coca, põe no chão. Aí ele sobe em cima das duas latinhas, porque o botão da Pepsi estava mais alto. Aí ele compra a Pepsi e vai embora. As duas Cocas no chão. Pessoal muito gênio, né? Caraca. Sempre tem, Deu logo uma... Mas, Igor, fala pra mim, cara. Normalmente, existe muita diferença aqui no estúdio, né? Basicamente, a gente, quando oferece, a gente oferece serviço, né? A gente oferece serviço de design, serviço de construção de marcas. Na hora
de impulsionar, não vou falar impulsionar não, na hora de anunciar, existe muita diferença de conseguir anunciar um serviço e, né, de anunciar um produto? Existe muita diferença entre esses dois itens? Então, depende da estratégia que a gente combinou com o cliente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o cara ele é um encanador, ele presta serviço de encanador, e você está na sua casa, você precisa de um encanador ali aquela hora. Nossa, você foi bem específico mesmo, assim que eu gosto. Exatamente, ó. Você vai lá, você não vai rodar o Instagram, o Facebook procurando encanador. O que você vai fazer? Você vai procurar no Google, encanador em tal lugar, 24 horas. Uhum. Então, dependendo do tipo de serviço dele e dependendo do público dele, a gente pode segmentar para fontes de tráfego diferentes. Então, vou anunciar aqui pro Google com o objetivo das pessoas entrarem no site e chamar no WhatsApp. Ou não, ou ele consegue realizar a venda ali, sei lá, a pessoa consegue fazer um pagamento ali antes dele chegar até a residência, ou algo assim. Já um produto, eu vejo que muitas vezes um produto, a pessoa ela pode comprar a qualquer momento. A pessoa, é mais automatizado, né? Exatamente. O produto, às vezes, as pessoas ela quer, só que ela não corre atrás pesquisando sobre um produto. Ela tá ali rolando o Instagram, o Facebook, e vê o produto que ela queria. O Instagram identifica isso através do interesse dela, e ela vai lá e compra. Então, a diferença seria mais a estratégia, dependendo exatamente o que a gente combinar com o cliente, né? Qual que seria o objetivo dele. Uhum. E até na questão do produto mesmo, acho que assim, tipo, aí você vai lidar, se você lida com serviço, você vai lidar com alguém que vai te passar um orçamento, te falar se pode, se não pode, ir aquela hora, combinar o horário com você e tal. O produto, na maioria das vezes, né, dependendo do produto, não, né? Mas na maioria das vezes o produto tá em estoque e como isso já é automático, né? A pessoa entra em contato ali a pessoa lá, né, do negócio vai lá e entrega para a pessoa vai até o estabelecimento e compra. Então, realmente, vai depender muito de como o cliente oferece esse produto e serviço para a gente poder montar a estratégia baseado nisso, entendeu? Uhum. Mas é legal também, Igor, deixar claro, e aí, no caso, eu vou até pedir para você detalhar isso mais. Porque, assim, aqui no Expertise, a gente traz o conteúdo de forma ampla para que todo mundo possa ouvir e se inteirar sobre o assunto, mas a gente foca muito em quem está aqui para aprender, quem está aqui para tirar alguma expertise e aprender com as experiências, né, da gente, de quem a gente está trazendo aqui como convidado. Assim como o design é só uma etapa do processo, é legal deixar claro também que o tráfego pago também é só uma etapa do processo, que o tráfego pago por si só, ele tem ali seu resultado, ele tem sua força, mas ele vinculado com as outras etapas do marketing é muito mais poderoso, né? Sim, exatamente. Tem que trabalhar em conjunto. Porque, um gestor ele tem que estar sempre em contato com o design, por exemplo. Porque na hora de configurar o público ali, a comunicação que eu vou colocar para aquele público, por exemplo, produto para mulher, eu não posso colocar um homem ali em um criativo, por exemplo. Tem que ser algo que a pessoa ela se identifica. Senão a pessoa não vai comprar. Aí volta aquele assunto, né? Vários criativos ruins aparecendo para as pessoas erradas, na localidade errada, na idade errada. Então, isso que não pode acontecer. Por isso que, às vezes, a pessoa, vou começar a investir 1 milhão aqui e vou fazer milagre. Não é assim. Não é quanto mais você investe, mais você tem. É você investindo da maneira certa, você consegue ter resultado. Oi? Não, né? Não é assim não, né? Quanto mais você investe, mais... Depende, porque olha como é que funciona o Google e o Facebook. Ele quer que as pessoas ela tenha uma experiência bacana. Imagina você rolar o seu Instagram hoje e ver um monte de anúncio ruim. O Facebook não quer isso. Então, óbvio que quanto mais você investe, mais ele vai aparecer o seu anúncio, porque o Facebook e o Google é leilão. Então, quanto mais você está pagando, mais você vai aparecer. Só que o Facebook ele não avalia só isso. Ele avalia também o critério em relação à qualidade do seu anúncio. Então, vamos supor que o Zezinho está anunciando R$100 e o Chiquinho está anunciando 50. O Zezinho está com um anúncio que as pessoas estão tendo bastante alcance, só que não está tendo nenhum clique. Já esqueci o nome do outro. Chiquinho. Já o Chiquinho, ele tá anunciando R$50, só que o criativo dele tá muito bom e
tá tendo metade do alcance ali, só que tá tendo muito clique. Então o Facebook vai pensar, opa, esse daqui tá tendo uma retenção melhor, vou mostrar mais um anúncio do Chiquinho, porque o anúncio dele as pessoas estão se engajando mais. Então por mais que a outra pessoa ela tá investindo mais, se o anúncio dela for ruim, se o Facebook, o Google entende que é um anúncio ruim para a experiência do usuário, ele pode pagar 1 milhão ali que ele vai aparecer, óbvio, mas ele vai aparecer bem menos, às vezes a pessoa que aparece investe menos do que ele, né? É trabalhar o anúncio para destaque, pro orgânico jogar para cima. Fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Exatamente. Bombar aí. Mas aqui, vou entrar agora numa questão aí. Hoje em dia, a gente está vendo tantos profissionais falando sobre fazer as coisas de forma padronizada. Forma padronizada mesmo, em relação à estratégia. O que você tem para dizer para a gente sobre isso? Forma padronizada que você diz a mesma para todo mundo? Mesmo para todo mundo. Eu sou totalmente contra. Eu sempre, quando o cliente chega aqui, eu monto um plano para ele e falo o que a gente vai fazer. Falo assim, ó, eu tenho outros nichos que eu já atendi, eu tenho, nichos do mesmo nicho que você, só que eu vou montar uma estratégia específica para você. Porque ele tá em outra localidade, ele tá em outro estado, às vezes, vocês falaram em relação ao estado, não influencia. Não, realmente não influencia. Só que às vezes a localidade dele ali pode ser um pouco ruim, pode ser que as pessoas ali têm um poder aquisitivo um pouco menor, ou pode ser que ali tem mais mulheres ou mais homens. Então, assim, eu monto uma estratégia específica para aquele cliente. Não tem um beabá ali, né, que você faz isso daqui, aplica para todo mundo que vai dar resultado. Não, se fosse assim, nem teria gestor de tráfego, né? Então, realmente, a gente tem que pensar de uma forma estratégica para cada cliente, para gerar o resultado que aquele cliente quer. E também, às vezes, ele tem o mesmo nicho, só que o objetivo dele é diferente. Às vezes, ele tem o objetivo de... eu quero engajamento, eu quero ter curtidas na minha página, já tá tendo movimento, quero só curtidas, quero que as pessoas vejam que meu Instagram tem 10 mil seguidores, então o objetivo dele é diferente. Já o outro, ele quer vendas, já o outro trabalha com site, tem um produto lá no site, já o outro trabalha com WhatsApp. Então, realmente não tem uma fórmula mágica, a gente tem que fazer uma estratégia baseada naquele cliente específico, não no nicho específico, porque realmente tem muito isso, vou fazer uma estratégia aqui para pizzaria, você vai vender muito. Cara, você não conhece a pizza do cara, não tem como falar que ele vai vender muito. Você não pode prometer isso, é até perigoso você prometer isso. O Facebook até bloqueia se você colocar um anúncio, você vai emagrecer 10 quilos em uma semana, você vai ganhar R$1.000 em uma semana. É bloqueio na hora. Por quê? Porque você não pode prometer. Não tem como, né? Eu imagino que até na cabeça do próprio gestor, mais os iniciantes assim, né? Poxa, eu fiz pra pizzaria tal, deu certo, né? E aí a pizzaria vizinha resolve anunciar também, eu vou fazer a mesma coisa, que vai dar certo também, né? Pode ser um pouco tentador também fazer isso. Exato. Aconteceu um caso recente, não vou falar os nomes aqui, mas um médico de Minas e um médico do Rio. Aí eu tava anunciando de Minas, aí ele tava reclamando. Aí beleza. Aí o do Rio tava... uma semana já começou a bombar e tal. Aí eu falei, cara, como é que tá o seu atendimento? Tava ruim. Então, assim, Tá vendo? Tava chegando pessoas, era o mesmo nicho, basicamente o mesmo público, porque os dois era médico e fazia basicamente a mesma coisa, só que ele tava pecando no atendimento, tava basicamente chegando na mesma quantidade de pessoas, o outro tava investindo até menos, só que o atendimento dele, ele sabia conversar, sabia realmente converter em vendas. Então, isso também é diferente, né? Nossa, fiz esse daqui para médico, bombei com ele, agora eu vou pegar todos os médicos que vai bombar. Realmente não é assim. A gente não pode esquecer do fator humano do processo, né? Exatamente. Da pessoa que tá ali configurando a plataforma também, né? E da pessoa que vai estar lá na outra ponta recebendo a galera que vai chegar. Exatamente. Mas, Igão, aí agora trazendo a nossa experiência aqui, a situação que a gente passou aqui, né, de anunciar R$80 no Google, não ver retorno nenhum, porque a gente não sabia o que estava fazendo. Aí eu queria ver com você, cara. Quem nunca anunciou, mas vê a necessidade de anunciar,
como é que ela faz? Mas aí, antes de você responder, eu queria te dar 2 cenários diferentes. A gente tem um empresário, o dono da pizzaria, que, pô, quero vender mais pizza, vou anunciar. Mas eu vou fazer sozinho porque eu vou economizar, igual você falou, né? Como é que esse cara, o que esse cara tem que fazer? Como é que ele se porta, pelo menos para começar a se virar, né? E depois, assim que ele perceber que ele não tá fazendo o suficiente, ele te procurar. E também tem um cara profissional ali, o cara que tá, pô, tem que começar a anunciar para o meu cliente, eu tenho que começar a me especializar nisso, aprender. O que esses dois cenários, como é que essas duas pessoas se portam? Ó, vamos começar pelo empresário, vamos lá. O empresário, ele gasta aí uns 30 mil para montar uma pizzaria, mas não tem 500 reais para investir em tráfego. Já começou errado. Vamos supor que ele quer começar sozinho. Sozinho ele não consegue, cara. O empresário, ele tem que ter um mentor. Hoje em dia tem vários conteúdos gratuitos na internet que ele já consegue ali dar os primeiros passos. Mas tem vários cursos muito bons também que ensinam sobre gestão de tráfego. Cursos aí você paga 500 reais, você divide em 12 vezes e já consegue dar os primeiros passos. Então, não quero investir em gestor de tráfego. Consigo totalmente sozinho? Totalmente sozinho não. Tenha um mentor para pelo menos estar ali te auxiliando, para você realmente saber o que você vai ter que fazer a primeiro momento. Você com certeza vai errar muito, como todas as pessoas, quando começa algo novo, elas erram, só que ali você vai ajustando, você vai sabendo o que está errado, o que está certo. Entra em grupos de Facebook, grupos que falam sobre isso, tem muitos grupos muito bom que falam sobre gestão de tráfego, marketing, e lá eles falam, investi tanto, voltou tanto, tô nesse nicho aqui. Eles falam de dificuldade, você vai aprendendo sobre isso. Aí você pesquisar pizzaria, aí o cara, tem pizzaria, eu joguei esse daqui e deu certo. Testa no seu e vê se vai dar. Pode ser que dê, pode ser que não. Então você vai ajustando. Então, assim, investe num curso, pelo menos, já que não tem dinheiro para investir num gestor de tráfego, investe num curso. Tem vários cursos muito bons aí que, igual eu falei, cara, você divide em 12 vezes aí, você nem vê você pagando e já começa a ter os primeiros resultados ali. Quando você sente confiança, fala, pô, tá dando resultado comigo. Então, imagina com um gestor que já é profissional, vou jogar na mão dele, entendeu? Aí tem a parte a outra pergunta foi do profissional. Aquele cara ali que tá querendo se profissionalizar, querendo aplicar aquilo pro cliente dele. Então, quando o cara ele é profissional gestor de tráfego, não existe gestor de tráfego que não anuncia para ele mesmo, porque você está vendendo a gestão de tráfego. Se você não anuncia para você mesmo o seu produto, por que você vai vender para o seu cliente? Se nem você está anunciando, se nem você está acreditando nisso, como é que você vai fazer para vender isso? Então, assim, você tem que começar a investir em você, investir nos seus anúncios, vou investir no anúncio aqui para captar clientes. Então, começa a investir para você realmente aprender para captar esses clientes. E quando for gerar resultado para esse cliente, volta também em relação a ter um mentor. Eu sempre falo, cara, tem um mentor, você sempre vai se identificar com alguém. Tem Sobral, tem Pai do Tráfego, Rei do Tráfego, tem vários caras muito bons aí que dão conteúdo de graça, que, pô, segue os caras, começa a ver os conteúdos dele para você ir realmente aprendendo, porque às vezes o gestor de tráfego pega um cliente e ele não conhece nada sobre o cliente. Pô, estuda sobre o cliente. Marketing é assim, sempre vai ter um ramo muito louco ali que você nunca viu na sua vida, mas você tem que estudar, porque você tem que vender para o seu cliente, você tem que conhecer o cliente do seu cliente, né? Então, estuda ali o público-alvo dele, segue os caras aí, tenha um mentor que realmente você se identifica, para realmente você ir aprendendo com ele, porque sempre vai ter alguma informação ali, uma sacada ali, você vai, pô, dá para fazer isso aqui nesse cliente aqui, essa sacada aqui é boa, dá para, pô, o cara tá fazendo esse objetivo aqui, eu vou jogar esse objetivo aqui. Então, é sempre bom você ter um mentor para você ir melhorando seus resultados. E ó, eu provavelmente vou mandar esse episódio para alguns gestores de tráfego que eu conheço. Então, se o Igor estiver falando coisa errada, vai cobrar ele lá no Instagram da Elcemar. Tá falando bobeira aí no podcast, rapaz. Chama ele na xixa lá. Tô zoando. O Igor tem muito conteúdo, sabe muito. Mas se quiser participar, complementar, você pode ir lá no Eu Sei Marketing conversar com o Igor, pode mandar mensagem no nosso Instagram, pode participar comentando lá no nosso site também. Qualquer coisa a gente passa pro Igor, pede pro Igor responder, então é bem tranquilo. E é isso, cara.
Gregui já começou a encerrar o programa. Acabou, foi embora agora. Caraca. Meninos, estamos encaminhando aí para 1h20 de gravação. Acho que a gente pode ir para a expertise da semana. Galera falou bem encerrar? hoje, hein? Menino Igor, Igor. de tudo que a gente abordou aqui, você tem algo mais para complementar? Tráfego não é tráfico. Importante. Sempre importante salientar. Show. Importante. Não caiam na besteira de consumir. Tá vendo? Vamos para a expertise da semana, então? Ó, a expertise da semana, Iguinho, é aqui que a gente põe você à prova. Se você ouviu os outros podcasts ou não. Você sabe o que é? Eita. Uma pergunta capciosa. Sacanagem. A expertise da semana. Expertise da semana é um quadro aqui do Expertise Podcast, onde a gente tenta resumir tudo que a gente falou aqui no programa, todo esse assunto que a gente só arranha a superfície, né? Para uma frase só. E aí cada um comenta um pouco. Cada um agrega essa frase, concordando ou discordando também. Beleza? Dani, eu vou pedir para você dar uma lida aí. E aí? Agora, meu filho. Você que é o nosso leitor oficial da expertise da semana. Leitor oficial da expertise da semana. E aí você vai me falar, Igor, ó. Investir em anúncios na internet é uma estratégia importante que oferece muitas possibilidades. Mas como toda estratégia, deve ser pensada, revisada e posta em prática diariamente. E aí? Eu quero começar. Deixa o Igor por último. Eu quero começar. Eu não falei, vamos começar nesse programa, falei? Vamos ter que começar tudo. Fazendo episódio do começo. Ih, rapaz. Volta pra expertise. Essa parte final, né, da frase, óbvio que eu concordo, mas como toda estratégia deve ser pensada, revisada, posta em prática diariamente. Eu acho que dá pra gente chamar atenção pro fato, e aí se eu estiver falando besteira, o Igor pode me corrigir também, de que às vezes pode não funcionar do jeito que a gente quer do início. Porque às vezes o empresário tem uma noção da empresa dele, do mercado dele, que não é exatamente a realidade, sabe? E aí na hora de passar isso para um gestor de tráfego, o gestor de tráfego vai fazer o trabalho dele, pode acontecer de, cara, talvez a gente precise ajustar isso aqui. Ou talvez a estratégia dê muito certo de início, mas de repente ela para de funcionar. E aí você tem que ajustar de novo, tem que repensar, tem que ajustar de novo. Então acho que essa questão de você colocar em prática diariamente a estratégia é isso. De você saber também que não é algo que você vai escrever na pedra uma vez, vai configurar uma vez e vai deixar lá eternamente. Até porque o mercado muda, os gostos mudam. Sim, sim. O a gente público tá falando muda. de pessoas, né? Então quando a gente fala de pessoas, elas mudam toda hora. Às vezes ela quer isso, às vezes quer aquilo. Então, se a pessoa tá mudando, a gente realmente tem que mudar toda hora, tem que mudar a estratégia. Fez essa estratégia aqui pra semana. Pô, mas vi aqui que as 2 primeiras semanas não deu certo. Vai esperar virar um mês pra mudar a estratégia? Já muda. Já viu que não tá dando resultado? Já muda. É isso aí, cara. Eu concordo muito com a expertise da semana, cara. Concordo muito com a expertise da semana. E eu até destaco ao final da frase ali, que é o revisado e posto em prática diariamente. Né? Eu acho que toda estratégia tem que ser assim. Toda estratégia você tem que avaliar, reavaliar, fazer o teste AB, né, Igor? Para ver o que está dando certo, o que é melhor, o que funciona mais. E assim você ajustando. Mas é interessante também, eu acho, né? Isso aí o Igor pode falar melhor depois. Eu acho que a profissão, né, de estrategista e de tráfego pago é muito injustiçada, cara. Porque são muitas coisas que influenciam no resultado. E muitas coisas que vão além do estrategista, que é o cara do design. Às vezes a estratégia tá boa, mas o design não tá tão claro. Às vezes é o ponto de venda, às vezes é o cara lá que não configurou direito a plataforma dele, então os leads estão chegando, mas ele não está recebendo. E tudo isso influencia na percepção do cliente final a respeito do gestor, né, do estrategista de tráfego pago. Então, eu acho uma profissão injustiçada, cara. Mas faz o acompanhamento com o seu cliente. Se você é o cliente, né,
pede pro seu gestor te acompanhar e fazer essa revisão o tempo todo, que aí acho que juntos, a palavra juntos para a estratégia é muito bom. Você vai conseguir adequar a melhor estratégia possível para o seu negócio. Exatamente, não é depender só do gestor, né? É uma estratégia, é um conjunto que o empresário e o gestor de tráfego eles trabalham junto para ter o melhor resultado. Se não está vendendo, a responsabilidade dos dois pegar e sentar e falar por que não está vendendo, onde está parando, está chegando pessoas, então está parando no WhatsApp, esse público está parando no WhatsApp, então é desqualificado, aí já é problema do gestor de tráfego que não está trazendo um público qualificado. Ah, não, tá vindo público qualificado, a pessoa tá vindo, mas tô demorando a responder. Então, um problema no atendente. Então, eu vejo também isso como diferencial pro gestor de tráfego, porque às vezes tem um gestor de tráfego que aperta botão e tal, faz a campanha e nem pergunta o cliente se vendeu ou não. Então, um gestor bom, isso diferencia o gestor bom do gestor mediano, né? Um gestor medíocre, vamos dizer assim. Porque o cara só fez a parte dele, entre aspas, que ele acha que é a parte dele, que vou ter aqui a campanha, ele mandou um criativo aqui, nem questionei, nem sei se o criativo é bom ou ruim, e vou subir a campanha aqui, se não der resultado, é culpa dele. Não, a culpa é sua, joga a responsabilidade para você e fala, esse criativo aqui não tá bom, vamos mudar o criativo, a estratégia aqui que você falou, eu acho que a estratégia pode ser outra. Esse público aí que você me mandou, acho que não vai ser legal não, vamos testar esse daqui. Então, o gestor bom, ele tem que questionar isso, ele tem que estudar sobre o seu cliente e realmente questionar, para trabalhar em conjunto, né? Não é só apertar o botão. Cara, sobre a expertise da semana eu concordo plenamente. E aí eu reforço essa questão aí, de toda estratégia deve ser pensada, revisada e posta em prática. Assim, pensada na questão de pós e contras, pra gente principalmente não cair no balaio do comum aí, igual a gente falou, tipo, no balaio que todo mundo se encontra e não consegue se destacar, né? Por isso que a gente pensar justamente em tudo, né? Em todos os aspectos para conseguir destaque e alcançar o público que a gente almeja e moldar, né? Se moldar conforme esse público muda. E eu acho que é válido, muito válido a expertise da semana. Concordo plenamente. Iguinho, eu quero aproveitar mais uma vez, então, para te agradecer. Acho que o programa foi muito bom. Muitos insights valiosos. Nossa. Eu quero que você traga aqui pra gente suas últimas considerações, se você tem alguma coisa a mais para falar. Se não tiver, já manda a galera pro seu Instagram, pro site da YouSay. Pode divulgar tudo aí e mandar ver, cara. Foi um prazer participar com vocês aí. Mais um recado que eu passo em relação tanto para os gestores de tráfego quanto para os empresários, né? Eu acho que os gestores eles têm que ver isso como profissão, não como um freela, como um hobby ou como vou fazer uma renda extra. Eu acho que eles têm que se profissionalizar, investir em curso, investir em livros, seguir mentores para realmente estar sempre se profissionalizando, porque hoje a gente trabalha com redes sociais, ela se muda todo dia ela está mudando porque o público está mudando, as pessoas elas mudam, então a gente tem que se identificar com isso. E para os empresários, veja a gestão de tráfego como investimento, não como um gasto. Veja que você pode alcançar muitas pessoas, muito público segmentado, investindo pouco. Às vezes as pessoas acham que tem que investir milhares de dinheiro porque vê a Nike investindo, vê a Disney investindo, mas você ali com R$10 por dia, você já está na frente do seu concorrente que não investe nada. Então, esse é o recado aí que eu passo para os empresários, não tenha medo de investir. É um investimento, não é um gasto. E é isso. Meu site é euseimarketing.com.br. Se precisarem de mim para fazer gestão de tráfego, estou disponível. Meu Instagram é ego.mrosa e o Instagram da agência é euseimarketing. É isso. Maneiro demais, né? Profissa demais. Esse é fera. E se alguém quiser você como mentor, como é que faz? Como mentor? No momento eu não estou conseguindo, mas quem sabe? Maneiro demais. Muito enrolado, mas em breve eu
Eu lanço um curso, quem sabe? Eu tô brincando Cara, aqui, vai lançar um curso. mas o Igor foi mentor do irmão do Lucas, não foi? Sim. Verdade, do Josué. Vanessa, eu queria deixar um abraço pro Josué, que também é gestor de tráfego. Vou mandar um abraço aqui também pro irmão da Camille, o Matheus Cortesini, que também é gestor de tráfego. Você mentorou ele também, Igor? Não, ele não. Ele é só no inglês. No inglês? Ele no inglês. Ele é internacional. O Matheus? International. Um abraço também pra Amanda, gestora do Bruno da Viagens, cara. De vez em quando ela entra em contato aqui. Pessoal, gestor de tráfego vai dominar o mundo. Vai, com certeza. Pelo visto. Gente, vamos ficando por aqui então. Isso aí. Obrigadão, Igor, mais uma vez. Obrigadão, Igor. Você, meu querido ouvinte, que chegou até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. E faz não deixe de comentar. Falou. Não deixa de comentar. Vai lá, nosso Instagram, Expertise Podcast, e estudiosanto.com.br/expertise. Você encontra todos os episódios. É muito difícil para decorar. Não tem problema. Pesquisa no Instagram, que no Instagram tem o Linktree. Exatamente, tá lindo. Lá você vai encontrar o seguinte para você clicar. O link para você ouvir todos os nossos episódios. O link para você ver todos os nossos episódios. Link para o site. Link para os nossos parceiros do Design com Café. Um abraço. Não pode esquecer, não pode deixar de falar sempre. O episódio do Jonathan fez sucesso. Dos nossos círculos internos, a gente percebeu que fez sucesso. Um abraço pra galera lá. E, em breve, lojinha. Se já não tá no ar, vai lá conferir. É isso aí, gente. Segue lá nosso Instagram, @Expertise Podcast. No Spotify, Expertise Podcast. É só pesquisar que aparece. Expertise Podcast. E no site, aí é estudiosanto.com.br/expertise. Lá você encontra todos os episódios. Em breve, lojinha no ar. A camisa tá aqui, de novo, pra quem quiser ver, Olha aí, Aí, que demais. Criatividade, design e empreendedorismo. Vista criatividade. Melhor do mundo, graças a Deus. Desse jeitinho. O bom é que não tem como. Se você tá aí fazendo alguma coisinha, então tem como você botar o podcast lá e ficar ouvindo. Não, quero conhecer os meninos, ver as carinhas deles lá. Vai lá no YouTube lá e confere a carinha de todo mundo, que o Igor vai mostrar a cara dele também. E aí, se você também quiser vestir Expertise Podcast, em breve novidades. Eu queria dizer o seguinte, lá no início do programa eu falei de que eu tinha uma TV da Samsung, né? Eu abri o YouTube aqui agora e passa um anúncio da Samsung pra mim. Isso aí é um papo para um próximo episódio, hein, Igor? Como é que a tecnologia tá monitorando nossa vida e dominando todos os anúncios? O mundo! Tá atrás da sua porta, você nem tá vendo. Eu espero. tá te vigiando. Tá com a porta fechada. Porque tá mexendo a cortina aqui, a tecnologia. É a tecnologia ali entrando de vento em roupa. É a nuvem. É a nuvem. Fechou, molecada? Fechou, molecada. Fechou. Você acabou de ouvir o Expertise Podcast, um programa do Estúdio Santo. Até o próximo episódio.